A crítica do chefe não dói porque pelo que ele disse, pelo que ele falou, mas pelo sentimento de que você não é boa o suficiente. A sua discussão com o seu marido sobre ele não lavar a louça, a questão não é nem de ele não ter lavado a louça, mas é da forma como você se sentiu desvalorizada. Lidar com as emoções com certeza deveria ser matéria de escola. Todos nós precisávamos aprender isso antes de ser mandado para a vida, porque o sucesso está em quantas vezes que você é capaz de voltar para o foco mesmo falhando. E é muito fácil nós sermos evoluídos em ambientes que estão controlados. Eu quero ver na hora que tudo sai do eixo. É aqui que a nossa evolução é testada. Por isso que as nossas emoções deveriam ser aprendidas, ensinadas muito antes. Justamente para que a gente entenda que nós não somos o que nos acontece, sim o que nós escolhemos fazer com o que nos acontece. Ser uma pessoa menos estressada é libertador. Reclamar das coisas ao invés de resolvê-las não ajuda em nada e ainda nos faz criar rugas e o cabelo cair. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como resolver isso de um jeito que eu mesma faço, que dá super certo. Lembrando que eu sou uma pessoa com TDAH, então eu sou bastante reativa e eu sofro de verdade com isso. E eu vou te mostrar, vou te ensinar aqui o que me ajuda bastante. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Natália Franciele e aqui a gente conversa sobre como melhorar a sua relação com você mesma, com a sua rotina e com a vida que você está construindo. Com certeza, assim como eu, você já tomou uma decisão no calor do momento e arrependeu depois, né? Mandou aquela mensagem que não deveria, disse algo no meio de uma discussão ali que depois você se arrependeu, desistiu de algo muito importante porque bateu medo, insegurança, uma raiva passageira sem motivo. Se sim, você não tá sozinha e o problema não é você ter as emoções, o problema é você deixar que elas dirijam o carro que é a sua vida enquanto você senta no banco de trás. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como parar de ser controlado pelas suas emoções sem reprimir, sem fingir que elas não existem, mas sim aprendendo a usá-las ao seu favor. Fica aqui até o final porque o terceiro bloco é o que a maioria das pessoas, inclusive eu, nunca tinha ouvido falar antes e é justamente onde muda tudo. Pensa comigo, a sua emoção nunca mente sobre como você está se sentindo, mas ela mente o tempo todo sobre o que você deveria fazer com ela. Por exemplo, a raiva fala assim: ah, responde agora. O medo manda você fugir. A ansiedade diz para você desistir antes de fracassar. E a gente obedece automaticamente sem perceber. Mas a boa notícia é que isso tem solução sim. E a solução é um conjunto de hábitos práticos que qualquer pessoa pode aplicar a partir de hoje. Eu vou dividir isso em 3 blocos para você entender o que está acontecendo no seu cérebro, identificar os gatilhos emocionais e criar um sistema de resposta consciente. Bora lá? Bom, bloco 1. O que acontece no seu cérebro quando a emoção toma conta? Primeiro eu quero te falar o contexto. Quando você leva um susto, por exemplo, recebe uma crítica ou entra numa discussão, uma parte do nosso cérebro chamada amígdala dispara antes que você consiga pensar. Ela não raciocina, ela só reage. É como se fosse um alarme de incêndio que toca sem parar. O problema é que nesse momento o córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa tomada de decisão, é como se ele ficasse bloqueado. Traduzindo, você está no pico da emoção, então literalmente não é você quem está decidindo ali, é o seu cérebro primitivo no modo sobrevivência. E aqui que está o dado que muda a nossa perspectiva, porque esse estado dura em média 90 segundos. 90 segundos. Se você conseguir não agir nesses 90 segundos, essa onda vai passar. E aí você vai voltar para o estado onde a sua razão que comanda. Então a primeira ferramenta prática é essa. Quando sentir que a emoção tomou conta, não faça nada por 90 segundos. Respira, conta até 10, sai do ambiente. Se precisar, você sai do ambiente, mas não reage. É simples, parece simples, é fácil? Não, mas tenta se conter. Agora o próximo passo é aqui que você vai entender o que acontece lá dentro, porque você precisa aprender a reconhecer quando isso está prestes a acontecer, antes que seja tarde demais. E é exatamente isso que vem agora, isso é muito importante, presta atenção. Identifique
os seus gatilhos antes que eles identifiquem você. Tudo no mundo tem gatilho, seja palavra, voz, sons, lugares, cheiros, e esses gatilhos disparam reações emocionais em nós quase que automáticas. Mas o problema maior aqui não é nem você ter os gatilhos, o problema é você não conhecer eles, não reconhecer quando eles vêm. Porque aí, se você não conhece os seus gatilhos, você é surpreendido por eles toda vez que eles vêm. E aqui vai um exercício direto. Nas próximas 2 semanas, ao invés de você reagir de forma desproporcional a uma situação, uma raiva exagerada, um choro repentino, ansiedade do nada, você vai anotar 3 coisas. O que aconteceu, o que você sentiu no seu corpo e o que você fez com isso. Depois de 2 semanas, você vai perceber um padrão. Natália, me dê exemplos de situações de raiva exagerada. Por exemplo, no trânsito, quando alguém te atravessa na sua frente, você fica com ódio, você quer agredir aquela pessoa. Você tem uma reação exagerada à situação, porque aí depois que a raiva passa, você fica ali refletindo, meu Deus, eu poderia ter agido de outra forma. Quando você tá o dia inteiro estressada, você saiu para trabalhar às 6 horas da manhã, pegou um transporte público, pegou um trânsito indo para o seu trabalho, chegou lá, seu chefe encheu seu saco, ficou cobrando um monte de coisa, você não conseguiu adequar suas prioridades, não conseguiu entregar metade do que você precisava, ou então você chegou lá na sua empresa, você que é autônoma, dona do seu negócio, psicóloga, enfim, médica, você chegou lá no seu consultório, lá na sua empresa, e você simplesmente não conseguiu entregar tudo da forma como você gostaria, você está sobrecarregada mentalmente, sua mente está assim, ó, no auge, qualquer coisinha é motivo. E aí você chega em casa, tá aquela bagunça na sua casa. Seu filho vai jantar, já derrama um copo de suco no sofá e aquilo já é motivo para você explodir. Então, essa seria um tipo de raiva, um tipo de reação exagerada para a situação, porque você sabe que é exagerada, porque depois que passa, você pensa, você reflete, você se arrepende de ter agido daquela forma. E aí, quando você percebe o padrão, você já vai ter 70% do seu trabalho resolvido. Muita gente descobre o que o gatilho real dela não é a situação em si. Depois dessa prática, é o que ela representa. A crítica do chefe não dói porque pelo que ele diz, pelo que ele falou, mas pelo sentimento de que você não é boa o suficiente. A sua discussão com o seu marido sobre ele não lavar a louça, a questão não é nem de ele não ter lavado a louça, mas é da forma como você se sentiu desvalorizada. Então, às vezes, o problema maior nessas situações não é a situação em si, mas a forma como ela representou aquilo ali para você. Percebe? E aí, quando você descobre isso, a emoção vai perdendo poder. Você para de reagir ao gatilho e começa a responder a uma causa real. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no meu canal. Eu posto conteúdo assim, direto ao ponto, toda semana. E lá no meu Instagram eu compartilho a minha vida real, dos meus desafios, da minha jornada de sair de CLT para viver do digital. Então me segue, me acompanha, que eu tenho muita coisa boa para entregar para você, que eu tenho certeza que vai te agregar de alguma maneira. Mas vamos continuar aqui no nosso vídeo, porque agora vem um ponto que muita gente me pede: como criar um sistema prático de resposta emocional no dia a dia? Bom, o sistema de resposta consciente, eu chamo assim. Até aqui você aprendeu a entender o mecanismo, a identificar os gatilhos. Agora vem a parte que transforma tudo isso no resultado real. Você vai criar um sistema. Sistema é diferente de força de vontade, porque a força de vontade acaba, ela passa, a motivação passa, e o sistema vai entrar na sua vida como um hábito. Então, esse sistema ele vai ter 3 partes. Uma pausa intencional. Toda vez que você sentir que a emoção está ficando intensa, você vai aplicar o protocolo para, stop, respira fundo, sente o que você está sentindo no seu corpo sem julgamento, e aí depois você vai agir. Porque esse segundo entre o estímulo e a resposta é aonde a sua liberdade mora.
Viktor Frankl chamou exatamente isso de espaço da escolha. A segunda parte é as perguntas que interrompem o piloto automático. No momento que a emoção ficar intensa, faça uma pergunta muito simples para si mesma. Isso vai importar para mim daqui uma semana? Ou o que eu quero que aconteça aqui? Porque perguntas ativam o nosso córtex pré-frontal, que é aquela parte que ficou bloqueada, lembra? E aí, quando você para e se pergunta, é como se fosse um hack neurológico, funciona, é muito simples e dá certo. A terceira parte é a regulação emocional no corpo, não somente na mente. Então a emoção, ela não mora só no pensamento, ela mora no nosso corpo. Então você vai fazer uma respiração lenta e profunda, você vai fazer uma caminhada curta, tudo isso vai mudar a química do seu corpo em minutos e vai reduzir a intensidade da emoção antes que você precise tomar qualquer decisão. O que você está construindo com esse sistema não é uma ausência de emoção, é o intervalo entre sentir e agir. E é nesse intervalo que vive a versão mais inteligente de você. E antes de encerrar, tem um erro que quase todo mundo comete quando tenta aplicar isso e que pode sabotar tudo. E eu vou te falar agora, presta muito atenção nisso, continua aqui comigo. O erro mais comum é achar que se você controla suas emoções, você não está sentindo. Não é isso que eu quero que você aprenda aqui, não é isso que eu estou te ensinando. Reprimir a emoção não resolve, porque aí ela volta mais forte, ela aparece no corpo, ela explode na hora errada. O objetivo não é silenciar o que você sente, é não deixar que o sentimento tome conta do volante, tome conta de você. Então vamos recapitular aqui o que você aprendeu hoje. Só um minuto, deixa eu beber água. Então vamos recapitular aqui o que você aprendeu hoje. Primeiro, quando a emoção toma conta, você tem até 90 segundos. Não reaja nesse período e a onda vai passar. Depois, número 2, conheça os seus gatilhos, anote, observe o padrão, descubra as crenças por trás dessa reação. Terceiro, aplique o sistema STOP. Use as perguntas para ativar a razão e regule pelo seu corpo, não somente pela sua mente. Isso não vai mudar tudo da noite para o dia, mas vai começar a mudar hoje. Na próxima situação difícil, se você lembrar de dar esses 90 segundos para si, de tempo, já vai fazer toda a diferença. Me conta aqui nos comentários qual é o gatilho emocional que mais te atrapalha no seu dia a dia. Eu quero ler as respostas, porque isso vai me ajudar a saber qual vídeo fazer a seguir. E se esse vídeo foi útil para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, que precisa aprender essas técnicas. E fica aqui comigo no canal, que daqui para frente vai ter muito conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.